mas nós vamos chatear muito. Então, Creuzinha, Paz, Dolira, seja bem-vinda. Carlinha, seja bem-vinda. Quanto tempo, hein, irmã? Tá sumida, hein? Aninha, seja bem-vinda, Aninha. Malu, Lia, seja bem-vinda, irmã Lia. Deus abençoe. Vai ser uma noite muito abençoada. Elimário Santana, seja bem-vindo. Nós vamos aguardar um pouquinho, o povo está chegando, né, Patrick? Deus abençoe vocês. Seja uma noite abençoada pelo Senhor. Rosane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ilka, seja bem-vinda, Ilka. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Nilson de Souza, amém. Rosane. Nós vamos estar iniciando o nosso culto ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 101, que é um salmo muito interessante, onde Davi promete a Deus em andar perante a sinceridade, né? Davi fez essa promessa a Deus, que ele ia andar perante a sinceridade de Deus e que ele ia se opor realmente aos ímpios, ou seja, a gente tem que se opor ao pecado, a gente tem que se opor às coisas erradas, a gente não pode ser conivente com aquilo que está errado. Foi isso que Davi quis dizer para Deus, né? E Deus se agrada disso. E esse Salmo 101, ele diz assim, ó: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Senhor, em nome de Jesus, nós te declaramos, Senhor, a tua santidade, a tua verdade, Senhor. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de ti com um coração sincero. Senhor, não permita, Pai, que viemos andar, Senhor, por caminhos errados, mas que o nosso caminho seja reto diante do Senhor, e nós declaramos a tua santidade nesse momento, e declaramos que tu é digno de receber a nossa adoração em Tá virado, calma aí. Deixa eu virar aqui. Agora virou. Paz, pastor, boa noite. a paz, irmão. A paz aos irmãos, né? Mais uma vez, né? Mais um encontro, né? Nós estamos aqui mais uma vez para exaltar, né? Para cultuar o Senhor, né? Através do louvor, através da palavra. Queria pedir para você, né? Que pode, né? Nesse momento, se reunir, né? Se estiver com a sua família, se você estiver com alguém, né? Você poder se reunir para a gente estar adorando ao Senhor junto, quanto igreja, como irmãos, para a gente poder edificar um trono de adoração a Deus nesse momento, amém? Fernando? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são. Vamos declarar mais uma vez, meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas pra mim. Agora nós vamos cantar uma canção que fala sobre a soberania de Deus e sobre o amor de Deus por nós. Que mesmo Ele sendo, grande, Ele se preocupa com nós, conosco, Somos tão pequenos diante da grandeza de Deus, Que nessa noite você venha se lembrar que Ele tem cuidado de nós em todas as coisas, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem.
Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Amém. Nós declaramos, Jesus amado, que Tu és o nosso Deus. Podemos declarar essa noite que Tu és tremendo, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Senhor, tudo está aos Teus olhos, nada Tu deixa passar, Senhor. Tu és aquele que sonda o coração, Tu vê mentes, Tu avalia cada um de nós. Por isso, nessa noite, Pai, nós declaramos o nosso amor por Ti, declaramos que não há outro Deus como o Senhor. Tu possa, Senhor, através do nosso coração, estar recebendo essa adoração em nome de Jesus. Amém. A paz, amados, que Deus abençoe ricamente a sua vida. É um prazer estar aqui com você hoje para compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando com você sobre algo assim que Deus falou muito ao meu coração hoje, que nós estamos sempre sendo testados por Deus. Deus sempre nos testa. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento hoje. Porque Deus, antes dele colocar você num lugar melhor ou em alguma outra atividade, que ele queira colocar uma responsabilidade maior nas suas mãos, ele vai te testar. Nós somos testados por Deus diariamente. Porque o nosso prejuízo está quando a gente não percebe, não crê que Deus nos testa diariamente. As nossas ações, as nossas atitudes, o que nós entregamos ao Senhor, a nossa obra, tudo isso é testado diariamente pelo Senhor. E eu quero assim, convidar você a ver a sua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 6, que nós vamos ver esse relacionamento de Deus com o Gideão, que vai nos provar essa noite que Deus testa as nossas ações. Deus vê tudo, sabe? E a gente tem que estar atento a isso, porque se a gente não estiver atento, a gente já sai perdendo. E às vezes, por não estarmos atentos, falhamos diante de Deus, né? E eu tenho orado muito, pedindo a Deus que exponha os meus erros, que exponha as minhas falhas, que Ele venha realmente trazer, sabe, não deixar que nada fique embaixo do tapete em relação à minha vida. Se alguma coisa eu estou negligenciando, se eu estou fazendo a obra do Senhor de maneira que Ele ainda não se agrada, eu quero fazer o melhor para Deus. Então, a gente precisa, sabe, abrir o nosso coração e pedir isso ao Senhor, porque nós somos testados diariamente. E lá em Juízes, nós vamos ver que esse teste foi real. Nós vamos ler Juízes a partir do versículo 7 até o 16, que diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abesita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai, nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como fosse um só homem. Senhor, aqui está a tua palavra ministrada ao nosso coração, e nós pedimos, Espírito Santo, que tu venha trazer a revelação a cada um que está nessa live hoje, que o Espírito Santo traga a revelação ao seu coração, como eu também dependo do Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, traga a revelação ao meu coração, para que eu possa transmitir, com a revelação do Espírito Santo, o recado para a tua amada igreja. Senhor, eu oro já te agradecendo por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia fala que ao longo de toda a Bíblia, nós vemos sempre Deus levantando um profeta para falar para alguém ou para um grupo. E eu creio profundamente que o ministério profético, ele continua vivo nos nossos dias hoje. Nós estamos vivendo o ministério profético hoje. Nada mudou e Deus continua falando através dos profetas. E hoje, como Deus fala através da sua palavra? Deus usa pessoas que são profetas da palavra para trazer o recado de Deus a um povo, a um grupo, a uma nação. Então, nós vemos aqui que os midianitas eles eram saqueadores do deserto. Eles eram covardes, eles saqueavam no deserto. Porque deserto é lugar que a gente não vê pessoas. É um lugar oportuno, onde a pessoa pode saquear, como eles saqueavam as plantações, que eles vinham de noite, não tinha ninguém, e eles roubavam tudo que o povo de Israel plantava. Mas chegou uma hora em que Deus não suportou mais isso. E aí nós vemos que isso durou muitos anos, o povo de Israel sofrendo. E nós vemos aqui que durante os anos eles estavam desacordados com Israel, não tinha acordo com Israel, principalmente no tempo dos juízes. E nós vemos que esses medianitas, eles eram aparentados de Abraão por causa da sua segunda esposa, Quetura. Olha que ainda tinha uma linhagem aí com Abraão. Mas o Deus que fala contigo essa noite é o Deus que falou com Gedeão naquela noite. Eu não vim aqui contar a história de Gedeão, eu vim falar para você que essa palavra, que esse confronto que Gedeão teve com os inimigos e saiu vitorioso, é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Creia nisso. Deus quer te dar a vitória, porque Deus, ele nos testa diariamente. Nós não podemos fugir da raia. Nós não podemos chutar o balde por qualquer coisa, porque o inimigo, o diabo, veio para roubar o nosso ouro. O diabo veio para roubar as nossas conquistas. Quantas conquistas que a gente tem com tanto sacrifício, que foi gerado com muita oração, ou seja, um sonho nosso. Ele veio para roubar nossos sonhos. E muitas das vezes, a gente, por não ter força para guerrear, não ter o espírito guerreiro, a gente entrega tudo na mão do inimigo e ele leva embora o nosso sonho, que foi conquistado com tantas lágrimas, com tantas orações. Então, Deus está querendo te dizer essa noite, sabe o quê? Não ceda, porque você está debaixo do poder da ressurreição. Não abra mão dos seus sonhos, não ceda os seus sonhos para o inimigo, porque Deus te dará força e você vai guerrear, porque aqui, quando ele fala, Gedeão conversa, porque Deus falou desde o início: eu livrei vocês lá do Egito, eu tirei vocês da escravidão do Egito. E aí Gedeão fala: mas por que nos fizeste cair de novo na mão dos medianitas? Querido, não era maldade de Deus. Deus estava testando o povo. Deus estava querendo levantar um juiz.
A luta vem, não é para você ceder o teu sonho. A luta chega, não é para você abrir mão de um sonho que você conquistou com lágrima, não. É para você guerrear e aguardar, porque Deus vai te dar uma saída. Porque quando a gente não entende isso, a gente cede, entrega os nossos sonhos para o inimigo. E Deus não quer que a gente faça isso. E aí Gedeão ficou meio confuso. Mas o Senhor tirou a gente da escravidão lá do Egito e agora estamos diante dos medianitas? Gedeão não estava entendendo que ele estava sendo testado por Deus. E Deus nos testa. Se você já conquistou um sonho e você não cede para o inimigo o seu sonho, você se mantém firme, o inimigo vai tentar roubar esse sonho, vai colocar medo em você, vai colocar dificuldade, mas se você não cede o teu sonho para o inimigo, Deus está vendo e está te testando para te dar uma grande vitória, maior do que essa que você recebeu. Mas quando você entrega de bandeja o teu sonho para o inimigo, você, meu filho, vai nadar, morrer na praia. É algo impressionante a palavra de Deus essa noite para a gente. A gente vê aqui no versículo 14, que então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ali Deus estava dizendo, ou você confia em mim ou não confia. Então aqui quando Deus fala, Gideão, vai na tua força, porque eu serei contigo, fala claramente nesse versículo que o Senhor declara que ele escolheu a Gideão para libertar Israel. Então foi Deus que escolheu. Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração, Deus escolhe pelo nosso espírito de guerra. Deus tem chamado a igreja para uma grande força nessa terra. Nós temos que guerrear, nós não podemos dar mole para o inimigo, nós não vamos entregar o sonho que nós conquistamos para o diabo, porque ainda que eu esteja em luta, ainda que eu seja levada para o deserto, mas o que Deus me deu, o diabo não vai tomar. Não vai mesmo. Ainda que eu tenha que lutar, o suor vai escorrer no meu rosto, mas eu vou guerrear e vou mostrar para o diabo que o que Deus me deu, ele não toma. Há tempo na tua vida que é um deserto. E é nesse deserto que Deus está testando você. É exatamente nesse deserto que Deus está medindo o seu espírito de guerra. É nesse deserto que Deus vai medir realmente a tua fé. É nesse deserto que Deus vai medir se tu vai ceder ou não. Porque se tu cede na hora do aperto, tá ruim, a luta tá grande, tá faltando dinheiro, mas ele vai voltar para tua mão. Se você não ceder para o diabo, não abrir mão dos seus sonhos, Deus vai te honrar. E aqui nós vemos que o Senhor declara no versículo 14, eu te escolhi, Gedeão, para que tu vá libertar a Israel. E aqui no versículo 15, ele diz assim, ele lhe disse, ah, Senhor, como livrarei Israel? Eis que eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre de Manassés. A primeira coisa que o homem coloca quando é chamado para um desafio são as suas fraquezas. Mas eu quero te falar, meus irmãos, nessa noite, que quando Deus lhe chama para um desafio, ele não mede as suas fraquezas, ele mede a fidelidade do seu coração. Quando o seu coração está disposto a obedecer e fazer aquilo que Deus manda, Deus não vai medir as suas fraquezas, ele vai medir o seu coração. Quantos crentes hoje que estão entregando seus sonhos que foram conquistados com lábia na mão do diabo porque entrou no deserto? Irmão, se eu for contar para você as vezes que eu entrei no deserto e saí dele mais vitoriosa, você vai dizer, é verdade. Porque deserto não simboliza a ausência de Deus. Deserto simboliza que Deus está contigo ainda que lhe falte muita coisa. Mas eu quero te dizer, pode te faltar muita coisa na tua mesa hoje, mas o arroz, o feijão e o ovo, ele não vai deixar faltar. Você vai ter o que comer, porque ele te sustenta no deserto. E quando nós estamos no deserto, nós somos medidos pela mão do Senhor. E eu vejo aqui, sabe, Gedeão dando desculpas a Deus, porque ele era uma pessoa altamente complexada. Às vezes o complexo de inferioridade impede que as pessoas avancem. Mas ainda Gedeão, apresentando o seu complexo de inferioridade para o Senhor, o coração de Gedeão atraiu tanto a Deus que Deus passou por cima do complexo dele e disse, não tem jeito, eu te escolhi. É algo assim interessante. Havia
Assim, realmente, acabo de escolher um homem cheio de complexo de inferioridade. Mas quem escolheu esse homem cheio de complexo foi Deus. E se ele é cheio de complexo e Deus escolheu, Deus não escolhe pela aparência. Deus não está aí pelos seus dons, não, filho. Você pode ter dons maravilhosos. Você pode ter dons que impressionam o homem, mas para tocar no coração de Deus, só o seu coração. É um coração leal, é um coração puro, é um coração obediente, realmente, que toca o coração de Deus. E tem muita gente enganada na face da terra, achando que seus lindos dons estão encantando o coração de Deus. Deus não está nem aí para os nossos dons se não for acompanhado de um coração sincero e leal, um coração que ama a Deus, um coração que está disposto. Ainda que eu tenha complexo, eis-me aqui, Senhor. Ainda que a minha família seja mais pobre da minha rua, eis-me aqui, Senhor. Sabe, irmãos, eu estava se lembrando, na quarta-feira nós fomos entregar nosso jejum no altar, e eu fiz um ato profético com a bandeira do Brasil, e eu senti assim, o meu espírito envolver naquele ato profético de uma maneira tão grande, que o Espírito Santo falou assim, eu só espero hoje da minha igreja uma frase, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Então é o Senhor que faz a obra. Se está faltando alguma coisa em você, se você é cheio de complexo, vindo de alguma família de origem problemática, Deus quer saber como está o teu coração, sabe por quê? Você não vai permanecer, sabe, na herança familiar que você foi criado, não. Porque quando o Espírito Santo entra dentro de você, você começa a ser gerado pelo Espírito Santo e tudo que está errado vai ser consertado, o que está torto vai ser endireitado e o que está faltando, Ele vai colocar. Porque se eu fosse permanecer na herança familiar que eu fui criada, eu seria hoje um alcoólatra. Eu seria uma pessoa revoltada. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele quebrou essa aliança. Eu não aceito isso na minha vida. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí Deus olha para Gedeão e fala, ai, Gedeão, o negócio é o seguinte, você é complexado, né, Gedeão? Mas eu quero você. Eu te escolhi para libertar Israel porque o seu coração me agrada muito. Olha que coisa linda. E aí nós vemos o que, irmão? Que uma coisa que engana muita gente, tem muitos cristãos que acham que falar negativamente de si mesmo está demonstrando uma atitude de humilde, mas não está mesmo. Isso às vezes pode ser um complexo de inferioridade, de humildade, passa longe da sua vida. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é um coração quebrantado. Deus quer de nós a humildade, para que sejamos alcançados por Ele. É isso que Ele espera de cada um de nós. Olha só que coisa linda que o versículo 16 diz assim, ó. O versículo 16 diz assim, ó. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar enfrentando uma luta. Pode ter muita gente contra você, mas se você está debaixo do poder da ressurreição, como Gideão estava debaixo do poder de Deus, você vai botar essa tropa de inimigo para correr e você vai levantar sua bandeira da vitória, porque assim diz o Senhor para você nessa noite. Então nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque Deus fala conosco claramente, porque eu tenho certeza que tem pessoas me assistindo essa noite que precisa ser restaurado pelo poder dessa palavra. Sabe, tem pessoas me assistindo essa noite que entregou o seu sonho para o diabo com medo do deserto. Entregou o seu sonho para o diabo com medo de alguma coisa. Querido, a Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Se hoje está difícil, se você não teve dinheiro para pagar a sua conta de luz, dobra o seu joelho que Deus amanhã vai te dar uma estratégia e você não vai ficar sem luz, não. Esse é o Deus que cuida de você. Não ceda para o inimigo, não entregue. Não entregue, porque os medianitas vinham de madrugada e roubavam todo o tribo de Israel. Chegou uma hora que Deus falou, para com isso, não vou permitir mais. Chega de roubar meus filhos. Agora eu vou te mostrar quem sou eu. E aí é quando Deus levanta Gideão. E Deus, essa noite, está te levantando para você olhar para os céus e confiar nesse Deus que te chamou para viver debaixo do poder da ressurreição. E nenhum mal te tocará.
Nada vai te parar. E eu proíbo que o diabo roube o sonho que você conquistou em lágrimas. Não vai roubar, porque o que é seu tem o teu nome e você não vai ceder. Está difícil, está passando aperto, mas vai passar. Tudo vai passar, meus queridos, tudo passará. Mas a palavra de Deus jamais passará. Então, aqui, quando os medianitas estavam para invadir as terras de Israel, sabe o que Deus fez? Deus levanta Gideão como juiz. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Prepara o teu coração. Porque se você está sendo atacado, se não estão te respeitando, se estão indo contra você, se estão te humilhando, se não estão acreditando em você, vai ser nessa hora que Deus vai te levantar. Vai ser nessa hora que tu vai ser levantado por Deus, como Deus levantou Gideão. Quando os medianitas falou, vamos atacar, vamos invadir. Aí Deus ungiu e levantou ele como juiz. Deus não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar que você perca aquilo que Ele te deu, porque o que Ele te deu é teu, o inimigo não vai tomar, não. Está difícil, mas não abra mão do seu sonho. Não é a noite onde eu te digo, não ceda para o inimigo, porque nós estamos sendo testados todos os dias pelo Senhor. Às vezes passamos tanta dificuldade financeira, né, irmãos? Que a gente dobra o joelho e fala, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Aí uns falam assim, eu vou vender a minha bicicleta. O outro, eu vou vender meu relógio. Para de covardia, para de vender sua bicicleta, para de vender seu relógio, dobra o seu joelho e Deus vai te dar estratégia para guerrear. Porque não tem um dia como o outro que tu não avalie a ação de Deus na sua vida. Não dê mole para o diabo, irmãos. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. Então aqui, quando Deus levanta Gideão como juiz, a Bíblia diz que Gideão, assustado com a tamanha responsabilidade, pediu, Senhor, isso é uma responsabilidade muito grande que o Senhor está me dando. Por favor, Senhor, receba uma oferta minha para que eu tenha certeza que o Senhor será comigo. E Deus falou, Gideão, vai porque eu sou contigo. Mas ainda assim, Gideão ficou assim, será mesmo que ele é comigo? Será que às vezes você não fala isso? Será que Deus está comigo mesmo? Por que eu estou com tanta luta? Por que o negócio está tão arrastado? Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. Nessa pandemia, como Deus testou o povo dele. Nessa pandemia, como Deus testou a fé do seu povo. Muitos não suportaram o aperto financeiro da pandemia e saíram chutando balde, jogando fora os seus sonhos. Mas Deus te diz essa noite, é na hora do aperto, é na hora que eles entram para roubar tudo de Israel, é que eu me posiciono para te dar a vitória. E aí Gideão, tão assustado com tamanha responsabilidade, fala, por favor, Deus, aceite a minha oferta, para que eu tenha certeza que tu és comigo. Deus já tinha falado que era com ele, mas ele queria prova. Às vezes nós estamos assim, Deus, eu vou abrir a Bíblia. Aonde meu dedo direito bater, fala comigo. Eu quero ter a certeza que tu está aprovando ou desaprovando isso. Nós somos assim às vezes, né, irmãos? Mas aqui nós vemos, lá no versículo 17 a 19, quando Gideão pede para Deus aceitar a oferta dele, porque ele sabia que se Deus aceitasse a oferta dele, é porque Deus realmente estava confirmando que estava com ele. Diz assim, e ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo e falas. Rogo-te que daqui te não aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, e um efa de farinha, a carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhes apresentou. Então, quando Gideão fez isso, ele nos ensina alguma coisa. Na peleja, na luta, nós precisamos ter a garantia de duas coisas. Está na luta? Está difícil? Está no deserto? Está com aperto financeiro? Não sabe como vai pagar a luz amanhã? Não sabe como vai pagar as contas?
Você precisa garantir duas coisas na sua vida. A primeira é a presença de Deus. Se a presença de Deus é na tua vida, não temas, porque o mal não é para sempre. O deserto não durará para sempre. Deus sempre tem um escape para os seus filhos. Se for necessário, Ele vai transformar pedras em pães, mas você vai ter o que comer. Você entende o que o Espírito Santo fala contigo hoje? E aqui, a primeira coisa que nós precisamos garantir é a presença de Deus. Lá no versículo 20 diz assim: porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmo e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha e o consumiu a carne e os bolos asmo. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gedeão, que era o anjo do Senhor, e disse Gedeão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo. Não temas, Gedeão, tu não morrerás. Sabe o que Deus fala com você? Não ande com medo. Não tenha pavor. Porque se nesse momento da pandemia você ficar com medo, vai abaixar a tua imunidade. Não tenha medo, tenha só prudência. Sentiu algum sintoma? Toma o protocolo que tu vai ver se tu não vai continuar vivo. Está no deserto? A pandemia mexeu muito na economia do país. A pandemia mexeu muito com a nossa economia. Mexeu com a minha vida, com a sua vida. Mas não ceda para o inimigo. Porque é na hora do deserto que o inimigo vai tentar roubar o seu sonho. É na hora do deserto que Deus vai tentar testar você, se você vai ceder para o inimigo aquilo que ele te deu através de lágrimas e oração. Não ceda, não dê para o inimigo não, irmão. É o sonho que Deus te deu? Está na luta? Está comendo arroz, feijão, ovo? Dê glória a Deus, porque depois vai vir o melhor. Mas não ceda para o inimigo. É isso que Deus estava preparando Gideão exatamente para isso, para ele não ceder para os medianitas que vinha com força toda, porque Deus era com ele, ele não tinha que ter medo. E a segunda coisa que a gente precisa garantir na hora da luta, do deserto, da peleja, é manter a presença de Deus. Se a gente não mantém a presença de Deus, a gente já está numa linha de risco. E olha aqui o que diz o versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abezeritas. Então, ele manteve a presença de Deus com ele através do altar que ele levantou. Sabe o que o Espírito Santo fala para mim e para você? Através do altar de sacrifício, através do altar de oração, através do altar de oração, de intercessão, você mantém a presença de Deus na sua vida. Está na luta? Levanta o altar. Está no deserto? Levanta o altar. Está difícil? Levanta o altar, mas não venda o seu sonho para o diabo. Porque é isso que ele quer roubar aquilo que é teu. Mas essa noite eu estou proibindo, em nome de Jesus, que você ceda o seu sonho para o diabo. Porque se a sua fé está em Cristo, você pode estar passando o aperto que passar, mas eu vou te dizer, nós estamos entrando no ano da colheita, que é 2021. Mas para você colher em 2021, você vai ser testado em 2020. Quantos crentes cederam para o inimigo em 2020 porque não suportaram a pressão, porque são crentes frouxos? Deus não chama crente frouxo, Deus não chama crente covarde, Deus chama crente guerreiro, que crê que ele está conosco e que a sua vara e o teu cajado me consola, que prepara uma mesa perante os meus inimigos e eu vou comer do melhor nessa mesa. Esse é o Deus que está com você. Não ceda. Lembre-se do que eu te falei no início. Nós somos testados sempre por Deus. Deus está sempre testando as nossas ações. Deus está sempre testando as nossas atitudes para ver se nós estamos caminhando confiante nele. Amém? Deus não aceita a sua oferta de qualquer jeito. Aqui eu entendi que Gedeão ofereceu, né? Percebemos primeiro que Gedeão desejou ofertar ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu vou te ofertar para garantir que tu és comigo.
E depois foi o próprio Deus que pediu a oferta, Abraão. Aí que está o segredo. Mais fácil é você dar do que Deus pedir. Porque quando você oferta aquilo que está mais fácil para você, não é assim? Tem gente que oferta qualquer coisa para Deus, filho. Mas quando Deus te pede, você tem que ofertar o seu melhor, porque ele não aceita qualquer oferta. E aqui Deus falava para Gedeão, eu agora quero a sua oferta, mas a sua oferta não pode estar envolvida com o pecado. Não adianta você cantar bem, não adianta você tocar bem, não adianta você pregar bem, não adianta você orar bem se a sua vida não estiver santificada ao Senhor, irmão. Ele não aceita oferta em pecado. Eu vou te provar isso, ó. Deus não aceita oferta envolvida com pecado. Olha o que diz lá no versículo 25, 26. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E o 26 diz, e edifica ao Senhor o teu Deus um altar no cume deste lugar forte. No lugar conveniente, toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Querido, Deus falou, pode pegar o boi de 7 anos do teu pai, mas tu vai pegar para me ofertar. Mas primeiro, tu vai derrubar o altar de Baal do teu pai. Sabe o que eu aprendo com isso? Que ele podia ter pego o boi de 7 anos e oferecer. Mas se ele não obedecesse em derrubar o altar de Baal, Deus não teria recebido a oferta de Gedeão. Porque ele não recebe oferta em pecado. O que adianta você se sacrificar para fazer as coisas para Deus? O que adianta você fazer tantas coisas que aos olhos do homem é tão bonito? Cantar, pregar e fazer mais aquilo, se você não está com a vida santificada ao Senhor, se você não derrubou o altar de Baal, se você não é leal a Deus, se você não tem lealdade, como que você vai realmente garantir que Deus vai receber? Ele diz, eu não recebo, Gedeão, oferta e pecado. Mata o boi de 7 anos, mas vai lá e derruba o altar de Baal do teu pai. Eu quero te dizer nessa noite, não carregue sobre si herança familiar que Deus desaprova. Não carregue sobre si herança familiar que Deus não se agrada. Se o teu pai foi assim, se sua mãe é assim, você não é assim porque você tem o Espírito Santo. Você pode amar os seus pais. Você pode realmente cuidar deles, mas a sua fé não pode ser negociada. A sua fé não tem nada a ver com a herança familiar. Sua fé, ela é gerada pela cruz do Calvário e ela é baseada no sacrifício de Jesus na cruz. Então, você está entendendo como esse Deus é? Primeiro, Gedeão ofereceu oferta para garantir a presença de Deus. E segundo, Deus testou Gedeão, pedindo oferta para ter a certeza que podia contar com Gedeão. Assim como Gedeão queria ter a certeza que podia contar com Deus, Deus também queria ter certeza se podia contar com ele. Porque às vezes só é um lado, mas Deus trabalha assim os dois lados. Ele quer saber se pode contar com você, assim como você quer saber se pode contar com Deus. Foi exatamente esse relacionamento que Deus teve com Gedeão. Um relacionamento franco, verdadeiro e sincero, para que verdadeiramente Deus pudesse agir. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Como está a sua vida? Você tem entregue o seu sonho para Satanás, que foi gerado no coração de Deus? Você tem se sacrificado em santidade ou tem se sacrificado com uma vida de qualquer jeito? Derruba o altar de Baal primeiro e depois vai lá e oferece ao Senhor a tua oferta. Oferta pode ser dízimo, pode ser um dinheiro, pode ser uma obra, pode ser alguma coisa, seu ministério, seu chamado, mas você precisa oferecer a sua oferta em santidade, porque em pecado ele não vai receber. E aqui nós vemos pela palavra que a sua oferta para ser recebida pelo Senhor não pode estar envolvida com o pecado. E aqui nós vemos que Gedeão venceu o medo, ele venceu o medo. Sabe por quê? O medo é um gigante. Se você não vence o medo, você não conquista.
Você precisa vencer o medo para dizer ao diabo assim, olha, eu não vou te entregar isso aqui porque foi Deus que me deu. Eu não vou te entregar essa plantação mais. Até aqui você comeu, mas a partir de hoje quem come sou eu. Então aqui nós vemos que Gedeão venceu o medo, porque teve a garantia que Deus era com ele. Tem muitos crentes que precisam hoje vencer o medo e ter a garantia que Deus está com você no deserto, Deus está com você na luta, Deus está com você quando o inimigo te ataca, Deus está com você quando ele vem contra a sua vida. Seja um momento difícil que você viver, você tem que ter a garantia que Deus é com você. E aí você vai ver que eu lembro, sabe, irmão, olha o que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Os medianitas entraram lá para invadir tudo que era de Israel. Eu lembro que teve uma época aí no Sapo que tinha uma guerra horrível de tráfico. Sabe o que as pessoas fizeram? Os medianitas invadiram o conjunto do Sapo. E sabe o que crente deu seus apartamentos, nem vendeu, deu, que era um sonho, entregou na mão de Satanás. E cadê? Aqueles que ficaram, seus apartamentos foram valorizados, continuam morando lá, sabe por quê? Porque quem tem que sair é Satanás, não é você, não. Não ceda para o inimigo. Deus está te testando diariamente. Lembre de que Deus faz teste com a gente. Olha só o que aconteceu. Após Gideão derrubar o altar de Baal, foi ameaçado de morte. Quando você vai contra Satanás, quando você derruba o altar de Satanás, você é ameaçado. Mas você vai continuar sem medo, porque você sabe que Deus é com você. E por Deus ser com Gideão, ele teve toda a garantia que ele derrubaria o altar de Baal e ele não morreria. Olha o que diz o versículo aqui, 6, 28 e 30. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, derrubou esse altar. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava nele. Olha, ele foi ameaçado. Mas sabe por que ele permaneceu de pé? Porque Deus era com ele. O diabo nunca vai vencer o Senhor que está conosco. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E quantas vezes Deus coloca algo em nosso coração para fazermos, né? Quantas vezes já experimentou isso, que Deus coloca algo no nosso coração para fazermos, e aí depois nos acovardamos por causa do medo. O medo é terrível, o medo leva à covardia. Deus fala, faz isso. E você, com medo de desagradar a pessoa, com medo de falar as verdades para a pessoa, você nega a Deus. Mas eu louvo a Deus que Gedeão não teve medo, porque ele teve a garantia que Deus estava com ele. Repita comigo, quando medo bater em minha porta, eu vou deixar a minha fé responder. Quando medo bater na tua porta, igreja, deixa a tua fé responder esse medo. Porque tu vai dizer, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Olha aqui, Satanás, está difícil. Hoje eu não tenho um tostão no bolso, mas olha, eu declaro em nome de Jesus que amanhã eu vou ter para dar, porque o Deus que eu sirvo é poderoso para abrir as janelas do céu e derramar sobre a minha vida o milagre que eu estou precisando. Você está entendendo, querido? O que falta essa fé? Quando o medo bater na tua porta, tu vai responder com a tua fé. Amém, queridos? Porque a nossa fé vai fazer a diferença. Gedeão não tinha uma aparência assim atrativa. Ele não tinha, a aparência dele não atraía, mas ele tinha um coração que atraiu a presença de Deus e levou a escolher Gedeão. Como está o seu coração? O seu coração está inclinado a fazer o que Deus manda, a obedecer. Ainda que você venha chatear meia dúzia de pessoas, você está obedecendo e agradando a Deus a cada dia na sua vida. É isso que Deus quer da nossa vida. É isso que precisamos fazer. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos esse Gedeão, antes de receber a vitória, foi testado por Deus.
Levanta a sua mão e diga: antes de eu receber a minha vitória, eu serei testado por Deus. Que teste é esse? Os medianitas estão vindo contra você, às vezes até a tua própria família está vindo contra você. E sabe o que você, qual a sua posição? Ainda que eles estão vindo contra você, você continua confiando no Deus que diz que é contigo. Se Deus é contigo e você crê que Deus é contigo, tu não sairás envergonhado, assim diz o Senhor. Amém, queridos? Então, eu vejo aqui pela essa passagem que Gedeão, ele foi testado por Deus antes. E nós somos testados. Quando Deus quer colocar coisa maior na nossa mão, ele nos testa antes. Se tu é medroso, se tu não corre atrás, se tu não é guerreiro, tu qualquer coisa que está vendendo o teu sonho, querido, ó, vai ficar aí, ó, porque não vai vir coisa melhor, não. Porque Deus não joga fora os seus sonhos. Não joga. Então, nós vemos aqui que suba e quebre o altar de Baal que fez o seu pai. Suba e quebre. Ele estava dizendo aqui: maior sou eu do que o inimigo que está te atacando. Maior sou eu do que o inimigo que quer te parar. Não vai parar, porque o sonho que está no teu coração será realizado se você realmente não negociar com Satanás do teu sonho. Está difícil, está no deserto, mas agarra o teu sonho e diga para o diabo que esse sonho foi colocado por Deus e você não vai ceder. E que como Gedeão passou no teste, eu desejo essa noite que você passe no teste também. Você precisa passar nesse teste hoje. O meu desejo como pastora dessa igreja, ou de qualquer outro que não seja do meu rebanho, eu desejo você que está nessa live, que você passe pelo teste de Deus desse ano de 2020, que foi o ano da dura prova. E se você passar no teste de 2020, grande será a colheita na sua vida. Porque foi um ano difícil, mas foi um ano de teste. Nós estamos sendo testados nesse ano como eu nunca vi. As promessas de Deus, irmãos, não são feitas em micro-ondas, não. Elas são geradas. Deus nos testa para ver se nós estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? E ao encerrar essa live, eu quero que você veja o capítulo 7, versículo 20 e 21. Capítulo 7, 20 e 21 diz assim, ó. Assim tocaram os 3 esquadrões, as buzinas, e partiram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor é de Gedeão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando, e fugiram. Quando você é aprovado no teste de Deus, e obedece e mantém a sua posição, a vitória é certa. Pode estar demorando, pode 2020 ter sido muito difícil, mas se você foi aprovado no teste, você vai levar a sua vitória. Queridos, quando Elias falou para o moço, sobe para ver se a chuva está vindo, ele olhava, não vem nada, não estou vendo nada. Elias, vai de novo. Aí ele foi de novo. Aí volta o moço e diz, Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que significa isso? Eu não estou vendo nada, mas a chuva está chegando. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Tu não está vendo nada. Eu não estou vendo nada, mas está chegando. Eu não estou vendo nada, mas eu estou sentindo o cheiro da terra molhada. Eu não estou vendo nada, mas eu estou sentindo o cheiro da terra molhada. Eu estou sendo testada, você está sendo testado para uma grande colheita. Fique de pé, levante, igreja do Senhor, seja guerreiro. Não ceda o seu sonho para o inimigo, porque os medianitas, os inimigos, não ficarão de pé na sua vida. Deus te escolheu e Ele vai te honrar. Em nome de Jesus. E assim recebeu a palavra da parte de Deus, que começou a falar... Olha, Paulo, deixa eu ver se dá tempo. Ele ficou tão maravilhado quando recebeu a palavra de Deus, que ele começou a falar da batalha como se já tivesse ganho. Como está lá no capítulo 7, do 13 ao 15. Não vai dar tempo de eu ler, porque já está terminando. Lê em casa. Ele falou da batalha como se ela tivesse ganha, lá no capítulo 7, versículo 13 ao 15. É assim que Deus quer que você seja essa noite. Ele quer que você se levante, porque Ele já te entregou a vitória.
vitória. Se você não cedeu e foi aprovado no teste do Senhor, receba essa noite a tua vitória em nome de Jesus. Amados, que essa palavra vem te encorajar a não ceder para o inimigo. Nós estamos sendo testados todos os dias. E dia 27 de dezembro, não falte o culto das 10 da manhã, que nós estamos fazendo o nosso encerramento do ano com um ato profético, com a unção com a igreja. Vai ser um derramar de Deus tão grande com a entrega da nossa semente para 21. Coloca uma semente boa nesse envelope e você vai ver realmente o que Deus fará na tua vida, porque quando tu crê, tu vê a glória de Deus. E eu te abençoo nessa hora, declarando o amor de Deus, a graça do Senhor sobre a tua vida, hoje e para sempre. Fica na paz de Cristo, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém.